Êxodo, capítulo 22. Nova Bíblia Viva. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-la, para cada boi pagará 5 bois e para cada ovelha pagará 4 ovelhas. Quem matar um ladrão enquanto ele estava roubando a casa não será condenado por homicídio, mas se isso acontecer durante o dia, será culpado de homicídio. Quanto ao roubo, o ladrão precisará restituir o que roubou. Se não puder devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda servirá para pagar o roubo. Se o ladrão for apanhado no ato de roubar um animal vivo, seja boi, jumento ou ovelha, precisará pagar o dobro. Se alguém soltar o seu animal, e este entrar na vinha ou no pasto de outro homem, pagará o prejuízo com o melhor que tiver do seu campo ou da sua vinha. Quem acender fogo, e o fogo destruir as colheitas já feitas ou por fazer, ou as pastagens de outra pessoa, restituirá totalmente o prejuízo. Se alguém pede a outra pessoa para guardar prata ou objetos de valor, e um ladrão rouba aquilo que foi guardado, se o ladrão for achado, pagará em dobro o que roubou. Mas, se não acharem o ladrão, o dono da casa será levado perante um tribunal, para que se determine se ele roubou ou não os bens do outro. Sempre que alguém se apossar de bois, jumentos, ovelhas, roupas ou qualquer coisa perdida, e alguém disser, isto é meu, as duas partes envolvidas apresentarão o caso diante de um tribunal. Aquele que for condenado pelo tribunal pagará o dobro do prejuízo que causou ao seu próximo. Se alguém pede a um próximo para guardar o seu jumento, boi, ovelha ou outro animal, e o animal morrer, ficar ferido ou for afugentado sem que alguém saiba para onde, a pessoa deve então fazer um juramento solene diante do Senhor de que não roubou o animal. O dono aceitará a palavra e não será exigida uma restituição da pessoa. Mas se a pessoa roubou aquilo que estava guardando, ela precisará restituir o que roubou ao legítimo dono. Se foi despedaçado por um animal selvagem, apresentará o animal despedaçado ao dono, como prova. Neste caso, não precisará fazer restituição. Se alguém pedir emprestado um animal, e este animal ficar aleijado ou morrer enquanto o dono estava ausente, ele fará a restituição do valor do animal. Mas se o dono estiver presente quando isso aconteceu, o que tomou emprestado não precisará pagar o prejuízo. Se o animal era alugado, basta pagar o preço do aluguel. Se um homem seduzir uma moça virgem, não comprometida, e tiver relações com ela, pagará o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai da moça proibir o casamento, o sedutor pagará a ele o equivalente ao dote das moças virgens. Não deixem as feiticeiras viver. Quem tiver relação sexual com um animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifício a deuses falsos, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltrate, nem explore os estrangeiros. Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate nenhuma viúva, nem os órfãos. Se você os maltratar, e eles clamarem a mim, atenderei o seu clamor. Ficarei muito irado, e matarei você e todos os que fizerem isso. Então, as suas mulheres ficarão viúvas, e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que esteja com você, não cobre juros dele. Se tomar como garantia a capa de alguém, não abuse. Devolva a capa a ele antes do pôr do sol, porque a capa é o seu cobertor, é a veste do seu corpo. Se você ficar com ela, em que vai se deitar? Quando ele clamar a mim, eu atenderei.
porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Traga sem demora as ofertas dos melhores produtos das suas colheitas de trigo, das plantações de uva e do azeite. Consagre a mim o primeiro filho. Faça o mesmo com as primeiras crias da vaca e da ovelha. A primeira cria ficará 7 dias com a mãe. Depois, no 8º dia, entreguem-na a mim. Vocês serão homens consagrados. Por isso, não comam carne de animal despedaçado no campo. Deem essas carnes aos cães. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.